vamos tratar agora de tentar colocar essa questão na questão que é o que o fluxo que a Receita segue nos seus dias atuais. A interposição fraudulenta comprovada é caso a relação fática se adeque diretamente ao inciso 5º do Decreto-Lei, do artigo 23 do 1455, ou seja, se enquadre diretamente no núcleo infracional. Nessa situação, ao término do procedimento, deve ter sido constituído um quadro probatório de ocultação, inclusive com identificação dos reais beneficiários. Essa lei, o advento do 33 da 11.488, possibilitou a substituição da penalidade de inaptidão, que era a regra geral até então para todos os casos de interposição, para aplicação de multa de 10% do valor. Ou seja, o entendimento nosso hoje é que, se a interposição fraudulenta for comprovada com a comprovação de quem cedeu o nome e os meios, é passível de aplicação da penalidade da multa de 10%. Quando a interposição fraudulenta for presumida, caso a situação fática se amolde no disposto no parágrafo 2º do artigo 23 de 1455, ou seja, não comprovou a origem, a disponibilidade e efetiva transferência dos recursos, configurando presunção legal de interposição fraudulenta, que por via indireta e combinada se reporta ao disposto do inciso 5 do mesmo artigo, temos um tipo infracional específico. E, nesse caso, não há possibilidade de comprovação e a identificação dos reais adquirentes e da origem do recurso. Isso se dá através de vários meios, contabilidades inidôneas, juntada de documentos falsos, são passíveis de outras penalidades, mas no trabalho, muitas vezes, surge a demanda por buscar se identificar perfeitamente o adquirente para se causar o trabalho, uma conclusão boa, e infelizmente não é possível. As normas contábeis estão evoluindo também, mas ainda não chegaram num patamar que nos permitam ter essa qualidade que nós precisamos. Bom, como citado no slide, a não comprovação da origem dos recursos não tem vínculo direto com a inexistência de fato, que é uma confusão muito comum nas nossas quando o contribuinte vem discutir conosco essas questões. Pois a inexistência de fato decorre de outras circunstâncias, que, por suposto, podem ocorrer também com a interposta pessoa. Mas os casos de inexistência de fato são basicamente, entre outros, que constam na IN 1183 da Receita, a não localização do endereço informado ou a ausência de patrimônio de capacidade operacional. O entendimento da Receita é que o escopo do artigo 33 da 11.488 foi afastar a inaptidão CNPJ para a conduta de cessão de nome para cobertar outrem, a interposição comprovada. Porém, não há nenhuma menção à conduta relativa à não comprovação da origem dos recursos empregados na operação de comércio exterior, a interposição presumida, o que se enquadra, a nosso ver, perfeitamente no previsto no parágrafo 1º do artigo 81 da 9.430. Sabemos que há muitas discussões, a jurisprudência caminha em sentidos diversos, mas o entendimento da Receita nesse sentido tem sido mantido, porque muitas vezes cada caso, mesmo considerando a jurisprudência, é um caso que deve ser pontuado e existem situações atípicas que devem ser colocadas. Então, o entendimento nosso tem sido mantido nesse nível, a instituição tem se mantido, e vamos aguardar aí o andamento dos julgamentos e, eventualmente, se houver uma mudança de legislação. Para a interposição, existem, então, as sanções. A interposição fraudulenta comprovada é passível da aplicação do perdimento, com auto de infração de perdimento, que é lavrado contra a interposta. Um auto de infração de multa de 100% do valor aduaneiro, que é o auto de conversão no caso da não localização da mercadoria, como citado pelo colega Arnaldo na primeira palestra. E aí, nesse caso de não localização, se o real adquirente, como é comprovado, foi identificado, ele é constituído como responsável solidário. E
como foi comprovado a seção do nome, a aplicação do auto de infração por multa de 10% do valor aduaneiro. Na interposição fraudulenta presumida, cabe o auto de infração de perdimento ou o auto de infração da multa, da conversão de multa, e a representação para inaptidão CNPJ. De qualquer forma, o perdimento sempre é imputado, o auto é feito contra a interposta, mas a pena acaba incorrendo diretamente no real adquirente. Ele que era o titular da mercadoria, ele que iria usufruir dessa vantagem, e por isso, por esse motivo, ele é o realmente sancionado nesse caso. Prosseguindo, algumas rápidas passadas sobre a formalização do processo. Comprovada a interposição fraudulenta mediante identificação, a seção de nome, é cabível a aplicação de multa de 10% sobre o valor aduaneiro. Esse processo é formalizado em processo administrativo específico para aplicação da multa por seção de nome, e o lançamento será realizado na interposta, pois visa punir a sua conduta. O valor aduaneiro é aquele utilizado como base de cálculo do imposto de importação ou do imposto de exportação, de acordo com a legislação específica para a operação que tenha ocorrido o acobertamento, conforme o artigo 727 do Regulamento Aduaneiro. A inaptidão, dentro da instituição, está regulada hoje pela Instituição Normativa 1183, que no seu artigo 37 fala que pode ser declarada inaptidão do CNPJ da pessoa jurídica com irregularidade em operação de comércio exterior, a que não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados. O rito seguido pela Receita é um procedimento iniciado por uma representação fiscal constituída pelo próprio auditor que fez o trabalho, com as irregularidades em operações de comércio exterior. No caso do PJ com irregularidade em operação de comércio exterior, o titular da unidade da Receita, com jurisdição para fiscalização dos tributos sobre comércio exterior, ao constatar o fato, acata a representação, suspende o CNPJ e abre o prazo para a PJ, depois de publicado no Diário Oficial, regularizar no prazo de 30 dias a situação ou contrapor as razões da representação. Então, é um rito também interno, e o rito é seguido pelo titular da unidade de jurisdição sobre tributos de comércio exterior. Também é cabível a representação ao setor de tributos internos da Receita Federal. Se for detectado, durante uma operação, uma verificação, um procedimento da Receita Federal, que houver indícios de sonegação de tributos internos, é formalizada a representação fiscal ao serviço competente, para que aquela unidade que jurisdicione o contribuinte faça a apuração da sonegação dos tributos internos. E segundo a IN 228, detectado no seu artigo 13, parágrafo único, detectado indício de que possa configurar a ocorrência de crime de lavagem de dinheiro ou de ocultação de bens, direitos ou valores, definido na Lei 9.613, a unidade da Receita Federal responsável pela execução dos procedimentos deverá dar conhecimento do fato ao COAF e ao Bacen, sem o prejuízo da representação fiscal para fins penais. A questão dos reflexos penais é um pouco mais complicada para nós, da Receita Federal, porque a interposição fraudulenta ainda não foi tipificada como crime. Contudo, nós entendemos que é um meio que implica na ocorrência de diversos crimes, como sonegação, descaminho, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, entre outros. O entendimento da Receita é que deve se formalizar, sempre que for constatada interposição fraudulenta, representação ao Ministério Público, conforme estabelece a portaria 2439 da Receita Federal. Não é extensivo, não é assim, toda regra tem sua exceção, mas temos sempre a ocorrência em tese do crime de falsidade ideológica, que está aí descrito o artigo 299 do Código Penal, e temos que verificar também a ocorrência de outros crimes. Está nascendo, pelo menos dentro da instituição, o encaminhamento para representar o crime de descaminho, não só no artigo do 334,
que é eludir em todo em parte o pagamento do direito de imposto devido à entrada, pela saída ou pelo consumo, mas também pela incidência no parágrafo 1º, a linha C do 334, que fala que incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, mantém em depósito, de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente, ou que sabe ser produto da introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outra. De novo, nós sabemos que existem alguns casos de jurisprudência, uma muito recente, a respeito dessa questão de descaminho e da necessidade de crédito tributário. É muito importante nós colocarmos que, eu não tive tempo de analisar o caso individual, mas a análise do caso individual é que vai levar a gente a chegar a algumas conclusões sobre essa jurisprudência. Esse entendimento está nascente na Receita e que está em constante evolução e acompanhando essas normas de jurisprudência.